Eu me chamo Carolina Furmeister, sou psicóloga de formação, sou co-founder da Grow. A Grow é uma empresa de inovação para gestão de pessoas que atua principalmente na distribuição e na capacitação em tecnologias que mapeiam soft skills, competências comportamentais e habilidades socioemocionais. A minha contribuição de hoje é poder estar compartilhando com vocês um case de People Analytics focado em soft skills, onde o principal objetivo da empresa era realizar um projeto de sucessão, entendendo o nível de prontidão e o tempo de prontidão que os profissionais que compunham as equipes tinham ou precisavam para estar sucedendo as suas lideranças. Então, entendendo o quanto eles estavam prontos para suceder essas lideranças e aqueles que não estavam tão prontos assim, que tempo mais eles precisavam se recebessem um desenvolvimento assertivo. Nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, a gente mapeou 11 equipes, 11 times. Eu queria só trazer 3 pontos e discorrer brevemente sobre 3 pontos para vocês entenderem a nossa filosofia e o que a gente acredita também. E o que nos moveu a constituir o case desta forma. Que são, por que da escolha de soft skills? Por que a gente mapeou especificamente soft skills? O segundo ponto é o porquê do uso da tecnologia para mapear soft skills e o que a gente pensa da tecnologia no mercado do RH e na área de pessoas. E o terceiro ponto é o porquê se utilizar de 3 tecnologias para mapear soft skills. Bom, o primeiro ponto é sobre o porquê da escolha de soft skills, do mapeamento de soft skills. O principal motivo é porque elas são o principal valor na visão do que é um talento hoje numa organização ou em um projeto no mercado de trabalho, no caso de empreendedorismo também. As soft skills estão muito mais relacionadas a gente entender o que é um talento de fato no mercado do que as hard skills atualmente. É claro que a gente entende o grande valor das hard skills porque elas são a base da formação de um profissional. As hard skills são educação, elas são muito importantes, são conhecimento e sem dúvidas elas trazem uma base importante para todo e qualquer profissional performar. Mas olhando de maneira bastante realista e contemporânea para as hard skills, hoje, no mundo VUCA que a gente vem vivendo, a gente tem que ter consciência que elas se tornam obsoletas cada vez mais rápido. Hoje, tanto que um curso que eu faço hoje ou que eu fiz há 3 anos atrás, por exemplo, hoje ele já pode estar obsoleto. Um curso que eu faço hoje, daqui a 2 anos, ele pode estar obsoleto naquela área específica de conhecimento. Então, essa é a vulnerabilidade que a gente fica em relação às hard skills. E fora também sobre as novas possibilidades de educação e aprendizagem. Como a aprendizagem e a educação está muito mais fluida, mais líquida, mais acessível e disponível hoje, tudo isso muda também. Então, elas ficam mais vulneráveis do que as soft skills, que tendem a ficar um pouco mais sólidas e mais robustas e mais estáveis também. E é por isso que o mercado vem dando cada vez mais luz às soft skills, que são as competências comportamentais e as habilidades socioemocionais. E nós gostamos de tratar elas com metrificação, porque entendemos que o que há de mais rico e o maior valor que a tecnologia pode ter nos deixado é a possibilidade de mensurar algo tão subjetivo e sutil como as soft skills. O que antes a gente não tinha uma possibilidade de mensurar com assertividade, que a gente só tinha a possibilidade de mapear tendo um tempo de pelo menos 6 meses de convivência com um profissional, hoje a gente consegue mapear com 90% de assertividade em alguns minutos. E isso é o que há de mais incrível que a tecnologia possa nos deixar. A gente vê o valor de poder levantar dados através de métricas, porque a gente só consegue gerenciar aquilo que consegue metrificar. Em alguma medida levantar dados, mensurar, ter um levantamento, para a partir de então enxergar isso com luz e poder fazer um gerenciamento disso, com precisão. O RH não precisa ser solto, trabalhar na subjetividade ou sem métricas para ser mais humano. É justamente o contrário. Quanto mais a gente puder mapear, metrificar, entender, levantar dados sobre as pessoas que a gente trabalha, sempre embasado numa gestão de respeito, de compartilhamento de informações e decisões, mais a gente vai conseguir ajudar essas pessoas a se alocarem de maneira adequada e a se desenvolver de maneira mais assertiva.
e com isso elevá-las à performance máxima ou a desejada de cada um. E não há nada mais humano do que isso, só que com o uso da tecnologia. O segundo ponto é sobre o porquê do uso da tecnologia para o mapeamento de soft skills. Como é que a gente vê a tecnologia na área de pessoas? A gente vê a tecnologia justamente a serviço de uma gestão mais humana. Nós trabalhamos com tecnologias para empresas porque entendemos no potencial transformador que elas podem ter sobre pessoas. A gente ainda escuta perguntas sobre se o futuro será da inteligência artificial ou da inteligência humana. E nós acreditamos que a verdadeira potência está na soma dessas duas inteligências. Nós temos que parar de brigar com elas e entender que a verdadeira potência está na soma da inteligência emocional e humana com a inteligência artificial. Indo contra ao que é manifesto socialmente muitas vezes, de que a tecnologia afasta, esfria e até atrapalha relações, nós entendemos o contrário, que se bem administrada, ela pode aproximar, ela pode desenvolver, ela pode ser completamente produtiva. E não temos receio sobre os postos e posições que a inteligência artificial vem ocupando de pessoas, porque sabemos e temos certeza de que os postos que a inteligência artificial vem tendo potencial para substituir são trabalhos repetitivos e não realizadores. E nós não entendemos que o ser humano seja digno disso, justamente o contrário. Para todos os outros trabalhos que requer penso, estratégia, sensibilidade humana, será o capital humano que precisará estar entregando ainda, só que com cada vez mais ferramental. Em todos os seres humanos, o potencial realizador e a elevação de performance está diretamente conectada aos índices de felicidade no trabalho. E, de novo, não tem nada mais humano que a gente cuidar da felicidade das nossas equipes e do potencial realizador deles. É dentro do reconhecimento desse potencial que a tecnologia tem e pode entregar com mais assertividade, que a gente lida com muita humildade, aí sim olha para o nosso lado humano e entende o quanto que é importante se utilizar de tecnologias que trazem a propriedade de 90% de assertividade para mapear e levantar soft skills de um profissional. Toda vez que eu refuto essa tecnologia, eu estou dizendo e me sentindo autossuficiente para avaliar um outro ser humano e tomar decisões acerca desse outro ser humano. E não estou levando em consideração que eu sou um ser falível, porque sou humano, porque sou extremamente emocional. Nós somos, sim, os mais racionais dos animais, mas sem dúvidas, ainda assim, seres muito emocionais. E nesse pacote de seres emocionais, vulneráveis às nossas decisões equivocadas sobre pessoas, porque todos temos os nossos nós emocionais, a nossa percepção de mundo, muitas vezes uma visão equivocada em relação às vivências que a gente teve, porque a gente não vê o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos, e essa é a vulnerabilidade que a gente fica quando fica à mercê de um mapeamento de soft skills de forma subjetiva e não de forma objetiva. E se isso já é difícil para nós, que somos profissionais da área de humanas, de saúde, de área de gestão de pessoas, imagina o quanto que isso é difícil para uma liderança técnica de outras áreas. Ora, não é à toa que a maioria dos levantamentos em que a gente enxerga sobre as principais dores e desafios do RH para o próximo ano, segue aparecendo a falta de habilidade das lideranças para fazer gestão comportamental, a sua própria e a dos seus colaboradores. Então, como é que a gente consegue proporcionar um ferramental para eles e subsidiar um material para que eles possam performar melhor em relação à sua liderança e na condução das suas equipes? Eu quero trazer para vocês é sobre o porquê do uso de 3 tecnologias para um mapeamento de soft skills. É porque esta é a forma da gente ter uma análise preditiva o mais fiel possível sobre cada um dos profissionais e entender de fato o potencial deles. O ser humano é complexo demais para a gente ter uma visão unilateral e reducionista sobre ele. E aqui no Brasil, essa cultura ainda não é tão difundida. A gente ainda vê empresas que se utilizam de uma tecnologia e entendem que isso está ótimo
e eu não entendo que isso está muito bom, porque já é um olhar para soft skills, mas que às vezes pode ficar um olhar unilateral, reducionista ou até simplista, dependendo do tipo de projetos que a gente está executando. Para vocês terem uma ideia, nos maiores centros de assessment do mundo, que ficam na Inglaterra, que nos inspiram bastante, eles se utilizam pelo menos de 5 a 10 tecnologias para o mapeamento de um profissional, para que ele seja mais completo, para que ele seja mais sem rótulos. Nós entendemos que nós, enquanto profissionais de RH e lideranças de organização, não podemos mais trabalhar com rótulos acerca de pessoas, que a gente precisa tornar esse olhar mais plural, mais múltiplo sobre o real potencial realizador de um ser humano. E por isso que a gente escolheu para esse projeto, para esses projetos que a gente vem executando, se utilizar de 3 tecnologias para ter esse olhar mais múltiplo, mais global desse profissional. Então aqui, para paginar vocês, eu quero estar mostrando, antes de mostrar o case em si, estar mostrando quais foram as tecnologias que a gente escolheu para mapear e o que elas levantam. A primeira delas mapeia perfil comportamental, que a gente fez através do PDA, trazendo uma correlação do perfil do cargo do profissional com o perfil deste profissional que ocupa o cargo. Então, a primeira etapa foi a gente construir, junto com o RH e com as lideranças de área, um perfil de cargo comportamental esperado para aquela posição. A partir disso, a gente aplica nos participantes do projeto e realiza uma correlação desse profissional com a expectativa do cargo, que traz, como vocês estão vendo ali, em termos percentuais, o quanto que esse profissional consegue atender a expectativa desse cargo e o quanto que ele deixa a desejar. Nesse caso, uma correlação aceitável de 58%, é uma correlação já considerada mais baixa. Para vocês terem uma ideia de régua, acima de 70%, 75% a gente já considera uma boa correlação, um potencial de performance desse profissional para aquela posição, porque ele já tem por natureza e por essência as competências comportamentais requeridas em sua maioria pelo cargo. Depois, ali no relatório, ele traz eixo a eixo o que representa a expectativa do cargo e como é que esse profissional atende. Então, o cargo é o triângulozinho e o profissional é a bolinha. Nesses 2 eixos, ela atende perfeitamente ao que o cargo requer, e nos outros eixos de expectativa comportamental, ela tem um pouquinho de diferença em relação ao que o cargo requer. E no caso de eu escolher essa profissional, o maior valor disso é que eu consigo estar desenvolvendo ela com assertividade, trazendo clareza para ela sobre os eixos que ela precisa desenvolver e o que significa o desenvolvimento desses eixos. Isso que é o mais interessante, é a gente poder tanto trabalhar no mapeamento quanto no desenvolvimento desse profissional com precisão. Então, o primeiro ponto foi esse, de perfil comportamental. O segundo ponto foi o questionário de resiliência. Aqui a gente entra em habilidades socioemocionais. O questionário de resiliência, ele mensura 8 aspectos da resiliência, então ele não é taxativo no sentido de trazer se esse profissional é resiliente ou não é resiliente. Ele, através de um estudo, foi levantado que a resiliência é composta de 8 componentes, que é os que estão ali: autoconfiança, otimismo, direção com propósito, adaptabilidade, criatividade, orientação para o desafio, controle emocional e busca de apoio. Está ali pequenos descritivos do que cada um significa. E ele vai estar trazendo como é que esse profissional performa em cada um desses aspectos, qual que ele performa melhor por natureza e qual que ele deixa a desejar. Inclusive, a gente pode estar definindo junto com o RH e com as lideranças quais são desses 8 componentes os mais importantes para cada posição. Então, nessa tecnologia, a gente também pode escolher que régua que a gente quer trabalhar, porque a gente não precisa exigir que esse profissional performe bem em todos os aspectos da resiliência, mas pensando no cargo, nos desafios da empresa, nas características da empresa e dessa posição, o que a gente entende que é inegociável? E que esse profissional certamente vai performar melhor se ele entregar estes componentes em específico. Então, a régua é definida realmente pela empresa e pelo RH da empresa. O que a ferramenta traz é esse mapeamento com assertividade. Aqui, só brevemente para vocês, a carinha do relatório, onde ele vai estar trazendo
se ele tem esse componente abaixo da média, na média ou acima da média, e o que isso significa em termos conceituais. Aí o relatório discorre, explica tudo sobre, em termos conceituais, o que isso realmente representa, inclusive traz sugestões de desenvolvimento para aqueles itens que o profissional performar mais baixo. A terceira tecnologia é dilemas de gestão. É uma tecnologia bem voltada para a liderança, as outras duas não necessariamente, mas essa aqui é para avaliar potencial de liderança, avalia o julgamento gerencial, e ela está pautada em 3 pilares principalmente. O que é considerado? Habilidades cognitivas, ou seja, capacidade de aprendizagem desse profissional, experiência e conhecimento, aqui a gente avalia know-how, o quanto que ele tem know-how para condução de equipes e tomada de decisões acerca de pessoas. E o terceiro ponto é características de personalidade, ele também leva em consideração para trazer a performance desse profissional nessa tecnologia que se chama dilemas de gestão. Vai estar trazendo se essa liderança é mais júnior ou mais sênior, acerca da tomada de decisões e da condução de equipes. Aqui a principal diferença é que não está mapeando o profissional em si, está mapeando ele para com a sua equipe, como ele conduz a sua equipe, como ele tira resultados de outras pessoas e não somente dele próprio. O que ele traz de resultados? 4 grandes grupos de resultados que ele mapeia e traz também uma pontuação e uma régua. Como é que esse profissional é liderando outros, são as competências-chave, né? Como é que ele é planejando e coordenando? Como é que ele performa no gerenciamento de desempenho e como é que ele performa no gerenciamento de relacionamentos. Então, sobre essas 4 competências-chave, vai estar trazendo como é que é a performance desse profissional e se desmembra cada um deles em 2 subitens, que é o que está escrito ali para vocês logo abaixo. Mas só queria trazer um overview para vocês terem uma ideia de tudo que é mapeado nesse projeto. E aqui só a cara de como é que traz a pontuação do julgamento gerencial. Então ele traz uma pontuação geral ali do julgamento gerencial, nesse caso esse profissional performou super bem, né? Tirou 99, é uma régua que traz abaixo da média, na média e acima da média. A gente, de novo, não precisa ter expectativa tão alta para um profissional performar bem quanto liderança. Um profissional que tira um resultado na média, para vocês terem uma ideia, é um profissional que tem condições de poder performar bem enquanto liderança, só que a gente sabe com precisão como é que a gente pode auxiliar ele nos gaps dele e traz luz e clareza para esse profissional, para que ele também entenda e tenha consciência para poder estar intervindo em desenvolvimento naquilo que ele precisa. Depois disso, traz a pontuação de cada uma das competências. Então, de novo, liderando outros, planejando e coordenando, gerenciando desempenho, gerenciando relacionamentos, o que já traz ali, sinteticamente, o que seria um ponto principal de desenvolvimento desse profissional, o que ele performa melhor e o que um pouquinho pior. É a união dessas 3 tecnologias, então, sintetizando para vocês, perfil comportamental, habilidades socioemocionais através do questionário de resiliência, julgamento gerencial através do dilemas de gestão, trazendo qual é a senioridade desse líder na condução de equipes. Bom, mostradas as tecnologias utilizadas, as etapas do processo, eu vou mostrar para vocês agora a entrega do case de Analytics focado em soft skills para vocês verem como é que ela acontece, como é que o dashboard dela é composto. Aqui nesse canto vocês estão vendo o PDA, que é a entrega da correlação com perfil comportamental. Então, traz o nome dos profissionais avaliados e a correlação deles do perfil natural, como é que ele é por natureza, e o adaptado é uma especificidade da ferramenta que traz de que maneira ele vem se adaptando. A gente avalia isso também. Vai estar trazendo uma correlação em termos gerais sobre perfil comportamental. Aqui no canto da direita, traz os resultados do questionário de resiliência. Então, vai estar trazendo cada um dos profissionais, qual foi a régua que eles atingiram em cada um dos componentes. Aqui embaixo está mostrando o resultado de dilemas de gestão, como é que eles performaram na pontuação geral, é o azulzinho, que é sempre esse primeiro aqui, em relação a dilemas de gestão. Então, nesse caso, os 2 pontuaram bem, né? A Júlia e a Valéria.
E como é que a gente estruturou? Aqui é o resultado final da pontuação. Como é que a gente estruturou essa pontuação, estruturou essas métricas? Como foram 3 tecnologias que cada um deles passou, e mais a entrevista, que é um momento que a gente leva em consideração também, na entrevista leiam-se os momentos de devolutiva e de troca com esses profissionais, né? A gente também conduz toda uma entrevista por competências junto com as devolutivas. Nós temos 4 pontos principais que são avaliados e que precisam somar 5 pontos. Tá? Então, cada um deles entrega, se o profissional pontuou na performance máxima, cada um deles, 1,25 em cada um, ó, como eu estou mostrando para vocês. Por que 5 é a pontuação máxima? Essa aqui é uma pontuação total, utilizada por muitas empresas em projetos de sucessão. Essa aqui é a pontuação final que aparece. Então, o que a gente tem de retorno final nesse mapeamento? Quando o profissional tira 1 nesse resultado final, que é o que está aqui na pontuação, né? Aqui está a nota final da Valéria, 3,33, e o resultado final da Júlia, 2,85. Vamos ver cada um deles o que é. O 1 aparenta estar enfrentando desafios significativos atualmente, então eu entendo que nesse momento, aonde esse profissional está, eu já preciso entrar junto com a liderança dele e ajudar ele a performar melhor na posição que ele está. Não é o caso de jeito nenhum de eu evoluir para uma sucessão nesse momento, eu preciso auxiliá-lo nesse momento para performar nessa área que ele está. O ponto 2 melhor contribuição na posição atual, então vem contribuindo melhor na posição atual, sem potencial de sucessão nesse momento. Se tira 3, estará pronto para assumir mais responsabilidades de 3 a 5 anos. Esse é um tempo médio, claro, depende muito do quanto a gente investe, do desejo desse profissional e do momento de empresa também, né, que a empresa precisa dessa tomada de decisões para uma sucessão. E 4, estará pronto para assumir mais responsabilidades em 1 ou 2 anos, ou seja, daqui a 1 ano esse profissional já tem prontidão para estar assumindo e sucedendo uma liderança. E 5, está pronto para assumir mais responsabilidades agora, é quando esse profissional já tem potencial para suceder sua liderança e prontidão e as competências necessárias para isso. Aparece aqui onde diz pontuação, que é a pontuação global, que vai estar mostrando a pontuação de cada um deles. Aqui no caso da Valéria e da Júlia, ambas a Valéria está um pouquinho melhor, então a gente iria ali para o 3,3, onde ela está pronta para assumir mais responsabilidades de 3 a 5 anos, como foi um pouco mais de 3, talvez esse tempo seja menor. E a Júlia, 2,85, ainda está com a melhor contribuição na posição atual, mas está quase chegando em 3 também. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Vou mostrar mais alguns exemplos para vocês que a gente pode ir mexendo aqui, olhando os resultados de outras áreas. Aqui é um resultado de uma área em específico de marketing. Tinha um profissional com potencial de sucessão, que é a Fernanda, e que ela tem uma performance legal em termos de PDA, tem uma correlação boa entre o natural e o adaptado, de 76% de mínimo. Depois, a performance média da resiliência dela também foi boa, e a pontuação dela no julgamento gerencial foi de 76, que também é uma pontuação super boa. Não foi à toa que ela teve uma pontuação, né, geral de 4,1, que significa que ela está pronta para assumir mais responsabilidades no período de 1 ano, no caso dela, talvez até antes. O que é ótimo e quase, não depende do caso da empresa, né? Mas uma sorte no caso da gente ter um potencial para suceder, porque o mais interessante desse tipo de projeto também é porque a gente pode ter uma pessoa ou 2 e a gente não encontrar potenciais para sucessão nos próximos 3 a 5 anos. A gente precisa de mais tempo para preparar e, no entanto, tem um sucessor ali que está com outros projetos em mente que precisa dessa sucessão mais rápido. Então, como é que a gente cuida da sustentabilidade dessa área, tá? Se a gente detecta dificuldades nesse sentido. Vamos ver aqui um exemplo de gerente de mecanização que já tem mais pessoas na equipe. Então, aqui eu já olho quem se saiu melhor aqui em termos de perfil comportamental foi a Amanda e o José, que foram os que performaram um pouco melhor, né? O Raimundo também tem uma boa correlação. E como é que eles trazem a régua deles de média na resiliência também, que fica bastante informação, mas ele traz sintetizado embaixo. E o dilemas de gestão, da mesma forma. Cada um deles, como é que pontuou. Aqui, provavelmente, a Amanda não fez o preenchimento do dilemas de gestão, então ela não pontuou.
Isso acontece também, está relacionado ao engajamento do processo, que não tá os resultados dela ali. E, por último, traz a pontuação geral da soma de todos os 4 fatores que a gente está avaliando, 3 tecnologias e mais a entrevista presencial, sensibilidade, o olho no olho, alguns critérios específicos definidos. E a gente já vê que a gente tem o Guilherme, por exemplo, de prontidão com 4.5 para assumir a liderança, 4.15, desculpa, para assumir a liderança em pelo menos 1 ano, 2 anos, como ele está mais que 4, se a gente precisar antecipar essa sucessão, melhor. E também o Ivan, que é alguém que já tem quase prontidão, 3,7, que também pode ter uma performance boa em seguida para poder estar assumindo uma liderança, né, diária. E aí a gente tem este tempo de aproximadamente 1 ano para fazer esse preparo final. Esse é o mais interessante para o líder. Acho que é isso, num sentido geral, do que eu queria mostrar para vocês. Quero colocar para vocês que a gente tem ali, né, como coloquei para vocês, foram 10 áreas mapeadas nesse projeto, então cada uma delas traz esse resultado. A gente clica, já traz o resultado final para a gente, no momento de entrega dos gestores, estar entregando esse material para eles e discutindo com eles, construindo conhecimento juntos. E quero compartilhar com vocês que os gestores amam essa entrega. Eu quero compartilhar esse feedback de encantamento, porque acredito que o RH precisa cada vez mais ter entregas nesse sentido e com essa assertividade, né? No sentido de métricas e com assertividade, trabalhando também com métricas naquilo que, em princípio, é subjetivo. É a gente tornar mais objetivo possível a questão das soft skills e poder trabalhar na mensuração e no desenvolvimento delas com assertividade. Bom, para fechar, compartilho com vocês os 4 grandes benefícios no macro que a gente enxerga e que a gente recebe de feedback na execução desse tipo de projeto. O primeiro deles é a entrega de autoconhecimento aos profissionais envolvidos no projeto. A gente sabe que o autoconhecimento é o fator base primordial para que esses profissionais sejam assertivos na escolha e nos desafios de carreira. E ao contrário do que a gente imagina, quando num primeiro olhar pode achar que os profissionais vão ter receio em relação a essa avaliação, não, é ao contrário. Eles se sentem muito gratos de poder receber esse volume de informações a respeito das competências comportamentais deles, para que eles possam ser mais assertivos em termos de escolhas de carreira e desenvolvimento de competências também ante as escolhas de carreira e projetos e desafios a que eles estão se propondo. O segundo ponto e benefício é a empresa passa a conhecer melhor os seus times e, com isso, consegue sair da subjetividade e da intuição acerca da tomada de decisões sobre pessoas e consegue ter uma tomada de decisões mais justa, principalmente, e assertiva sobre os seus times, sobre pessoas. O terceiro grande benefício é que a empresa consegue definir projetos de desenvolvimento para cada profissional ou para cada área com mais assertividade e também consegue proporcionar mobilidade de áreas para esses profissionais, porque muitas vezes não é o caso de perder um talento para o mercado, mas é o caso de simplesmente realocar ele ante o que se mapeou dentro de uma área que precisa melhor e que ele vai contribuir melhor. Então, a mobilidade de profissionais, além do desenvolvimento com assertividade, também é um dos grandes ganhos do projeto. E o quarto grande benefício é que a empresa consegue agir de maneira estratégica, de fato, sobre a sustentabilidade e perpetuidade de conhecimento e know-how, transferência de know-how sobre todas as áreas dela. Porque ela consegue agir preventivamente naquelas áreas em que aparecem resultados mais preocupantes em termos de sucessão de profissionais. E com isso ela consegue cuidar de outra forma e preventivamente sobre a sustentabilidade e a perpetuidade daquela área que muitas vezes pode ser super estratégica para aquela organização. Gente, era essa a minha contribuição. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem mais informações, aqui embaixo está o meu contato de e-mail e as minhas redes sociais. Se vocês quiserem me acionar, é um prazer. Eu sou apaixonada por esse tema e por essa pauta e acredito muito nela. Então, é um prazer trocar. Um abraço e sucesso nos projetos.